Pessoal, então nós vamos retomar os nossos trabalhos. Quero convidar o professor Rodolfo, orientador do Pedro Henrique, para vir para cá. Convido também o padre Eduardo Vasconcelos para se juntar a nós, para a gente fazer a avaliação. Nós agradecemos a presença. Então, após termos iniciado a nossa exposição com o TCC do Daniel, agora nós passamos ao trabalho de conclusão de curso do Pedro Henrique Santo Martins. O orientador dele foi o professor Rodolfo José Lourenço, e o tema é A Dignidade Humana sob o Olhar de Deus, um ensaio a partir de Gênesis 1, 2 e Lucas 22, 61. É o mesmo esquema, você tem 20 minutos para sua exposição, depois 10 minutos para o primeiro leitor, 5 para o segundo leitor, 5 para o orientador, e nós voltamos com você para fazer as conclusões. Fique à vontade. Bom dia a todos. Depois do café a gente pode melhorar, né? Bom dia. Bem, então, queremos já de início cumprimentar o senhor bispo, excelentíssimo, reverendíssimo, nosso Dom Antônio Carlos Félix, a banca, então, o primeiro leitor, o padre doutor Sebastião, também o padre Eduardo Vasconcelos, doutorando, meu pároco, né? E também o segundo leitor, e também o Rodolfo, que é o nosso orientador, caminhou conosco este caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, aos demais padres também aqui presentes, queremos cumprimentá-los. Irmãos e irmãs, familiares, amigos, discentes, sejamos todos muito bem-vindos. É com satisfação que eu me coloco diante de vocês, diante dessa banca, nesse momento tão significativo que é a conclusão de uma etapa, de um curso, que é acadêmico, mas também é espiritual. Então, hoje nós temos a oportunidade de refletir juntos temáticas que, sem dúvida, nos colocam em profundidade, no conhecimento, mas também no amadurecimento de nossa fé. Então, que esse encontro nosso seja, que já é, né, está sendo, frutífero de partilha e de sabedoria. Antes de mais, aprofundarmos no nosso tema, a escolha do tema, a dignidade humana sob o olhar de Deus. Um ensaio a partir de Gênesis capítulos 1 e o capítulo 2, e Lucas 22, 61. Antes, queria colocar 3 premissas importantes. A primeira premissa é a posição das Sagradas Escrituras no fazer teológico. A Escritura, ela é o coração da teologia, né? Falamos aqui agora há pouco da palavra de Deus, né, da Escritura, então ela é o coração da teologia. Isso a gente pode abstrair da Dei Verbum, número 9, que fala, né, da tradição, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras como a fonte e o depósito da qual a gente tira aqueles elementos que são necessários para que a gente compreenda a revelação divina, Deus que vem ao encontro do ser humano. O cardeal Ratzinger, ainda em 1999, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele diz assim: Jesus Cristo é a revelação definitiva de Deus. Isso nos coloca em conexão direta com as Sagradas Escrituras. Por isso, a teologia não é apenas um momento da gente juntar coisas abstratas, mas, na teologia, com as Sagradas Escrituras, a gente faz um caminho para a dignidade humana, plenamente manifestada em Cristo, que é o segundo Adão. Ele revela, então, a verdadeira essência da humanidade. A nossa segunda premissa, então, é a reflexão própria sobre o tema, dignidade humana. Não é de hoje, né? A gente pode ir lá nos gregos clássicos, né? Não dizem o conceito de dignidade, mas a compreensão, a pergunta do que é o homem, da moralidade, da virtude, da razão, perpassa a história. Mais à frente, na Idade Média, a gente evoca o cristianismo, né, com o conceito do imago Dei, o homem, imagem de Deus, que está lá no Gênesis, né, que nós vamos dizer. Então, a gente tem Agostinho, nós temos Boécio, que vai fazer a definição de pessoa, né, e mais à frente, Tomás de Aquino, que, pela razão e liberdade, dizem que o homem busca a Deus e entende-se a si mesmo. Então, lá no Renascimento, nós temos Pico della Mirandola,
foi meu autor da minha primeira monografia na filosofia. É um autor renascentista, e ele escreveu justamente o discurso sobre a dignidade do homem. Um pouco mais à frente, ainda na modernidade, Kant vem colocar, aí deslocando um pouquinho a metafísica para a ética. Então, a dignidade humana passa pelos princípios morais universais, e o homem se torna, então, não mais um meio, mas um fim em si mesmo. Segunda premissa. Terceira premissa, então, 2 documentos recentes da Santa Sé. De 2019, a Pontifícia Comissão Bíblica elaborou um texto chamado O que é um Homem? Um itinerário de antropologia bíblica. A partir do Gênesis 2 e 3, então ali é um compêndio orgânico, até então não tinha sido feito na história da igreja, juntando esse Gênesis 2 e 3 ao Novo Testamento. Então, há um compilado orgânico. E o segundo, bem recente, quentinho ainda, de 2024, abril de 2024, a Declaração Dignitas Infinita, sobre a dignidade do homem. Então, é a síntese mais atual que nós temos da igreja, e não só atual, mas que engloba todo o pensamento da igreja acerca da dignidade do homem e os desafios que nós temos na atualidade. Então, esses 2 documentos e essas premissas baseiam, então, a nossa escolha por este tema. O tema, então, nasce da pergunta do Salmo 8, versículo 5. Senhor, o que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Essa pergunta, ela se junta aos desafios que nós enfrentamos na sociedade. Se diz tanto de dignidade humana, e a dignidade humana tão vilipendiada como nós temos hoje. Ninguém perde a dignidade humana, porque nós estamos falando de uma dignidade ontológica, que é do ser da pessoa. Não, diferente daquela que a gente pode dizer econômica, social, ou de outras realidades existenciais. A dignidade que nós estamos falando e que a igreja diz, se chama de infinita, é a dignidade ontológica, do próprio ser, porque é constituído por Deus. E o Salmo já nos dá essa resposta, né? Fomos criados por Deus. Essa pergunta é dirigida a Deus. Então, o nosso primeiro tema, que vai passar um pouco, nosso trabalho vai passar por essas etapas, né? Deus viu o fundamento da dignidade humana na criação. O terceiro, Jesus viu em Pedro a humanidade olhada por Jesus. E o quarto ponto, e o ser humano viu, o olhar de esperança. Vi que nós estamos usando a metáfora do olhar. O que Deus viu, o que Jesus viu, e o que o ser humano vê ou viu em si e o outro. Nossa metodologia, né, é a análise justamente dos textos sagrados, buscando na sua origem, né, nas suas palavras originais, o sentido que o texto quer nos dizer. O Gênesis é um tipo, geralmente não, principalmente o capítulo 1 e 2, de texto que nós precisamos não ler literal, mas ler a partir do contexto e do que quer dizer. Qual é o objetivo da construção desse texto? Por isso, nós vamos lendo, interpretando no seu sentido próprio. Depois, nós vamos tomar, então, o Evangelho de Lucas, onde Jesus se revela a misericórdia, revela de Jesus a misericórdia, que é a revelação de Deus. E, por fim, essa experiência que o ser humano faz de ser olhado por Deus e de olhar os outros. Bom, nós já dissemos que o Salmo já diz, então, qual é a pergunta, mas também nos responde. Somos criados por Deus. Por isso, nós vamos, no primeiro capítulo, ao livro do Gênesis, entender que a criação de Deus, essa obra que Deus faz, o homem e a mulher, no primeiro capítulo, força da palavra criadora de Deus. Então, na obra dos 7 dias, Deus, por sua palavra, tudo cria. E, por fim, no 6º dia, ele cria
o homem e a mulher. Homem e mulher, imagem e a semelhança de Deus. Homem e mulher que participam, então, do domínio de Deus. Participam da força relacional de Deus. Deus é relação e imprimiu isso no ser humano. Participam também da fecundidade de Deus. Participam, então, e dividem em si algo de divino, que é o próprio Deus que coloca no ser humano. No capítulo 2, então, do Gênesis, não é a palavra criadora, mas a própria mão de Deus que molda o barro, molda aquele molde e insufla naquele boneco, naquela molde, o seu hálito vital. Então, o ser humano é constituído por um corpo, mas também por uma alma vivente. O texto diz, nós podemos traduzir a palavra, né, quando Deus sopra o hálito na narina do homem, ou naquele boneco, como uma espécie de beijo. É a mesma semântica. Como se Deus beijasse aquele molde, e dali soprasse a vida. A vida que brota, então, de dentro de Deus. Esse boneco, então, que toma a vida, que é o homem, é feito da terra. O Adam é feito da Adamá, a terra. Mas o homem olha tudo e vê que falta algo para si, alguém que lhe seja auxiliar. Então Deus põe um sono em Adão, tira de sua costela a mulher. Homem, Ish. Mulher, Ishá. Adam, Adamá, Ish, Ishá, possuem a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, que é a primeira letra, é também a letra que está presente no tetragrama sagrado. Com isso, o hebraico quer dizer para nós, o texto hebraico quer dizer para nós, somos originários em Deus. Há um valor em nós. Então, homem e mulher participam dessa vida divina. Mas, em sua liberdade, em sua constituição, homem e mulher escolhem e erram pelo pecado. Esse pecado gera, então, na visão do ser humano, do homem e da mulher, uma espécie de ofuscamento. O homem e a mulher se tornam míopes. Tanto que eles estavam nus até então, olham uns para o outro e dizem, estamos nus. Então eles precisam de se cobrir. Mas também olham para Deus, e Deus se torna um inimigo. Deus procura Adão, mas Adão está escondido. Então eles, pela consequência de sua escolha, são levados para fora do jardim, do prazer, Éden, prazer. E dessa união nasce Caim e Abel. Caim e Abel são símbolos, então, da fraternidade humana que é rompida. Desse fechamento a Deus e fechamento ao irmão. Fechamento a Deus por quê? Porque Caim quer relacionar-se com Deus, mas não quer relacionar-se com seu irmão. Por isso, Deus não aceita a sua oferta. E, então, ele vai, pelo ódio que toma conta do seu coração, pelo seu fechamento, matar o seu irmão Abel. Mas Deus continua vendo em Caim a dignidade que ele colocou lá no início. Por isso, não pune Caim apenas para lançando a sua desgraça, a sua morte. Dá um sinal. E esse sinal é a sua própria dignidade, para que ninguém o toque e ninguém o faça mal. Bom, esse é o caminho que nós percorremos nesse primeiro tópico. Aqui está o fundamento da dignidade humana. Somos criados por Deus à sua imagem e semelhança, e à sua semelhança. No segundo tópico, então, nós nos deparamos diante da figura de Pedro. Pedro, que foi visto por Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e como nós já dissemos, Lucas é o Evangelho da graça e da misericórdia, onde Deus
se manifesta em Jesus Cristo na sua misericórdia que vai ao encontro de pobres, dos pecadores, das mulheres. Essa compaixão de Deus que vê Pedro, depois de uma noite tentando pescar, nada conseguiu. Jesus olha Pedro, chama Pedro a ir para águas mais profundas. E Pedro pesca aquela rede cheia de peixes. E daí em diante, Pedro passa a experimentar em si e também contemplar o olhar de Jesus para os outros. O Evangelho de Lucas traz uma palavra grega, que os Mateus e Marcos também apresentam, splagnizomai, quer dizer mover, agir por compaixão. Em Lucas é utilizado apenas em 3 ocasiões, em ocasiões em que a vida corre perigo. Mas antes dessa palavra de mover-se de compaixão, há o termo ver, idon. Jesus vê, age por compaixão. Isso é muito belo porque a experiência que Pedro vai fazer depois, lá no final, na noite da negação. É o Evangelho do capítulo 22, versículo 61. Lucas é o único que apresenta um pequenino detalhe que possa despercebido. Na terceira negação, Pedro é olhado por Jesus. Quando ele diz a último não conheço, Jesus olha Pedro. E o bonito é que a gente pode começar a se perguntar assim, mas o Evangelho diz que Pedro depois cai em prantos, um pranto amargo. E a gente pode se perguntar qual foi o olhar que Jesus teve para Pedro nessa ocasião, da negação, do seu sofrimento, da sua angústia, do medo de Pedro. É aquele mesmo olhar, e esse é a nossa temática, que olhar que Jesus teve? O mesmo olhar no princípio. Se Jesus é Deus, o que Jesus viu em Pedro? A sua imagem e a sua semelhança. Por isso, o olhar de Pedro, de Jesus, é um olhar de amor. Jesus amou Pedro, viu em Pedro a sua dignidade, no momento mais, vamos dizer assim, sofrido de Pedro, do medo. E o que resta então a Pedro ao ser olhado para Jesus? Converter-se, voltar a olhar a si e voltar a olhar para Jesus como Deus mesmo vê. A imagem e semelhança, digno de amor. Aí a gente passa então para o nosso terceiro ponto. E o ser humano? O que o ser humano viu? Um olhar de esperança. Nós dissemos que o pecado feriu, atrapalhou a nossa visão, nos tornamos míopes. Não conseguimos enxergar com clareza. Por isso, dois aspectos da vida do ser humano entram em conflito, que é o olhar para si mesmo e para o outro. Ver o outro dignamente e ver-se a si mesmo cheio de dignidade. Isso é muito prático, porque a consciência que nós temos de nós mesmos vai dizer do modo que nós agimos. A consciência que nós temos de sermos amados, dignos, feitos e criados à imagem e à semelhança de Deus, nos coloca em movimento, de olhar o outro e de olhar a nós mesmos a partir dessa perspectiva. Então, o homem, na realidade que ele vive da sociedade, ser digno, porém, em conflito com a sua própria dignidade. Então, a gente vê nas ideologias, nós podemos ver isso na pobreza, nós podemos ver isso nos diversos aspectos da própria vida colocada em questão. O homem e a sua vida, por vezes, desde o início, quando a gente pode pensar na questão do aborto, mas a gente pode pensar durante a existência humana sobre a Terra, a forma com que esse ser humano subsiste, as condições que são colocadas, mas também o seu fim. Como a morte é colocada para o ser humano, o final de sua vida. Por fim, nesse mesmo tópico, nós colocamos então o caminho. Qual é o caminho? O caminho que Pedro fez. É preciso converter-se. Converter-se ao olhar de Jesus, que nos olha, ao olhar de Deus que nos olha
com um olhar de verdade, não a partir de ideologias, da cultura, disso ou de aquilo, mas a partir do olhar da verdade. Somos obras, criatura amada e desejada por Deus. Mesmo que neguemos, mesmo que pequemos. E por fim, alguns minutinhos, segundinhos para terminar. Santo Irineu diz que a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a visão de Deus. Todos nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Todos nós também somos Pedro. Eu sou Pedro, vocês, todos nós somos Pedro. Negamos a Deus, mas, olhando o olhar de Deus, nasce a esperança em nós. E eu acho que isso que eu não gostaria que nós terminássemos apenas na tragicidade e na complexidade do sofrimento. Todos nós somos olhar de Deus. Olhados por Deus. Olhando para Deus, nos transformamos também no olhar de Deus. Aqui há algumas imagens, assim, um pouco dolorosas, né? Mas que expressam os momentos em que nós conseguimos ser esse olhar de Deus. Mas cada um de nós pode dizer da sua própria vida que essa experiência bíblica, teológica, espiritual, também seja uma experiência existencial para nós. E aqui eu termino dizendo que fazer esse trabalho partiu de uma conferência do Rodolfo, quando eu pensava o que eu queria fazer sobre a questão do TCC, porque, de fato, só podemos olhar o homem, nos olhar a si mesmo. O Papa Francisco coloca muito isso, né? Ele agora, inclusive, vai lançar uma encíclica dizendo que nós perdemos o nosso coração, agora do dia 24 de outubro, dizendo que onde está o coração do homem? Fala da devoção ao coração de Jesus. E é um pouco isso que me veio ao coração. É muito prático também. É espiritual, mas é existencial também. Muito bem, seguindo o nosso protocolo, 10 minutos para o primeiro leitor, que por acaso foi eu de novo, depois o segundo leitor, 5 minutos, Padre Eduardo, e depois nós passamos a palavra para as considerações do orientador, que é o Rodolfo, quase que eu chamo de padre. Quase. Assim, a mesma coisa, o aspecto formal, o aspecto de conteúdo e um questionamento, né? Que, na verdade, mais questionamento é reflexão. Primeiro, assim, do ponto de vista do aspecto formal, Pedro, eu fiquei encantado com o seu texto. Não fiz também questão de procurar nada com lupa, mas eu li com muita atenção e, assim, encantado mesmo. Eu acho que é até injusto as exposições, porque é uma riqueza tão grande, né, para fazer uma exposição em 20 minutos. Vocês precisam ter acesso a esses textos, né? E o texto do Pedro é uma maravilha, assim. Olha, aqui uma coisa que me chama muita atenção, eu sou empolgado com esses negócios, tá? Então é assim mesmo. Como que você coloca no resumo duas coisas importantíssimas, que já a descrição do método, né? No resumo já aparece a descrição do método. Então você lê o resumo, né? O Zé Vitor está aí preparando o TCC futuro dele, daqui a pouquinho você. Então, assim, eu aconselho pegar esses textos dos seus colegas e dar uma lidinha, porque, assim, do ponto de vista formal, para mim, impecável, tá? Assim, exegese, hermenêutica, bem feito, foi aos originais, né? Foi lá na fonte grega, né? Citação lá do hebraico, são coisas que deixam a gente, assim, realmente muito orgulhoso. Eu tenho lido artigos por aí, de doutores, que não chegam aos pés deste texto, de verdade, né? Então, assim, é um texto, Rodolfo, que, assim como o texto do Daniel, eu sugiro que, se a gente puder, né, dar uma saída nesses textos de forma positiva, e é muito profundo. Então, assim,
mais do que rasgação de seda, você sabe que eu sou muito sincero, é que realmente foi isso que eu senti, né? Não sei, o Padre Eduardo está aqui também, ele vai depois passar a visão dele, mas, sinceramente, fiquei muito encantado com o seu texto, sabe? Queria te perguntar se essa estrutura do Deus viu, Jesus viu e o ser humano viu, é você que criou um pouco essa estrutura, ou você é uma estrutura que você, um caminho que você se propôs a fazer assim mesmo? Sim, Tá. que lá no Gênesis tem, né? E Deus viu que era muito bom. Então, essa intuição, eu acho que dá para aprofundar para uma dissertação e por aí vai. Eu acho assim que tudo que eu vejo muito bom, eu jogo para dissertação. Depois do oferta, ver o que faz com isso. Mas eu jogo para dissertação mesmo, porque eu acho que a gente precisa disso. Então, muito bacana. E a única coisa que eu queria colocar aqui, e parabenizar o Rodolfo, fui orientando do Rodolfo, porque as fontes bíblicas aqui, né, o método, a exegese, o rigor, o critério, tá, assim, realmente muito, tudo muito, muito bem feito do ponto de vista do método bíblico, né, e tal. E eu não sou biblista, tá? Estou chutando aqui, mas assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Uma coisa só que eu queria colocar, e já é o último ponto, que é uma reflexão, mais do que um questionamento, é uma reflexão. Eu já até citei este autor aqui, e cito sempre, eu acho um autor muito importante, não sei se o Padre Eduardo, que também trabalha essa área, tem essa afinidade com ele, que é o Urs von Balthasar, que ele foi traduzido uma obra do alemão para o francês, La Phénoménologie de la Vérité, que na verdade não é um nome muito bacana, mas foi assim que foi traduzido. Ele trabalha a fenomenologia da verdade. Na minha opinião, é o único autor, junto com Rahner, que faz um discurso consistente, coerente com a filosofia contemporânea. Ou seja, ele pega a epistemologia de Kant e ele faz uma leitura da epistemologia kantiana a partir dessa obra. E quando ele faz essa leitura, ele traz uma questão do ver muito interessante. Ele vai falar assim, né? Balthasar é um grande mesmo, né? Que existe dois tipos de possibilidade de ver. O ver fenomenológico, que tem a ver com a justiça objetiva e reducionista, ou seja, o ver do homem que não é tocado pela graça de Deus. Então, quando eu vejo meu amigo Eduardo lá atrás, eu vejo objetivamente, né? E aí eu não vou conseguir, às vezes, ver mais do que aquilo que ele me mostra no espaço e tempo. E aí eu posso fazer um julgamento objetivo e estar equivocado. Então, um ver reducionista. Não precisa fazer bacharelato em direito para isso, né? É o ver da nossa justiça comum. Não existe possibilidade de perdão na justiça. Justiça civil, tributária, né? Ou seja, tem penas a pagar. Perdão é coisa de Deus. E aí ele fala, e por isso existe um ver que é teológico, que aí é uma justiça personalista conectada àquilo que é o ver de Deus, que é a misericórdia. Acho que essa distinção é muito interessante, né? Porque a gente pode se perguntar, e aí vem esse questionamento, né? Como o sacerdote, porque daqui a alguns meses, né, você estará passando por isso, como que o sacerdote pode resgatar o ver teológico em sua prática pastoral diante dessa justiça objetiva e reducionista, né, em que as pessoas têm muito problema em articular o discurso da misericórdia dentro da própria igreja, né, porque julga que é um machismo, sei lá, como vocês queiram pensar, mas aqui é uma discussão que eu acho que vale a pena, né, como que a gente resgata este olhar teológico a partir do nosso ministério da escuta, né, que, aliás, é uma questão muito importante, né, do sacramento da penitência, né, o padre que está ali com o intuito de escutar o penitente, ele não é o juiz, como que a gente resgata isso, né, já que você está às portas, né, de entrar neste mundo bonito, que é o nosso, né, que poderia ser o seu também, não tem problema, e depois, uma questão, depois que o Padre Eduardo, você pode retomar isso, né? Uma questão que eu queria simplesmente provocar, e aí provocar também, esperando que o Rodolfo faça alguma coisa nesse sentido de não responder, mas pelo menos apontar, que é qual que é a diferença entre o ver de Pedro e o ver de Judas, né? Nós temos aí dois olhares, né? Então, isso é um pouquinho que eu queria colocar. Parabéns ao nosso orientador e a você. Bom dia a todos. Pedro e Rodolfo,
vocês pelo trabalho. Parabéns, de fato, se trata aqui de um diálogo bíblico sistemático. Então, a gente percebe que este método que foi escolhido tem muita coerência, e o sumário do seu trabalho já chama atenção porque ele está seguindo, de fato, esse rigor teológico, com perspectiva teológica agora em estrito senso, no sentido de que o ser humano só pode ver porque Deus primeiro viu, ou seja, desde o ato primeiro da criação, e assim por conseguinte. A escolha dos autores, que estão aqui nas suas referências, bem atualizadas, consagrados, trabalhando até com uma dimensão pastoral da teologia, e sempre no diálogo com o magistério, que é bastante rico, os textos do magistério da igreja. Reflexão está bem clara, e tem uma parte no texto que você elabora umas perguntas, me fez, que é muito bom, porque prende a atenção de quem está lendo. O que fala hoje em quebrar a quarta dimensão, não? A quarta parede, então isso ficou muito bom no seu texto. E o que nós vamos conversar aqui vai ficar dentro da minha área de conforto, que é a sistemática, a dogmática. Aliás, dentro da divisão da dogmática, uma das possíveis divisões, o seu texto está inserido dentro dessa terceira área, que é a antropológica, a graça e a escatologia. Então, essas perguntas são como uma conversa sobre o seu trabalho, de fato. Nada de questão de dúvida, porque você, é claro, segue as possibilidades do próprio Concílio Vaticano II, e agora pensar essa questão da dignidade humana com a perspectiva também do olhar de Pedro. O seu texto fez voltar a outras passagens do olhar do Pedro, porém o seu recorte é exato, é Lucas 22, 61, então é aqui que nós vamos ficar, mas muito bom. Na página 4, você faz a referência a Imago Dei. De fato, a animalidade, a criaturalidade, tudo isso explica a possibilidade do pecado, não o que vai suceder, Dentro dessa questão da imagem de Deus, nós temos uma qualidade do ser humano, um atributo dele, que é a liberdade. E essa liberdade seja talvez o que vai explicar o pecado das origens, porque o ser humano é chamado a ser Deus, com D minúsculo, mas é chamado a ser Deus. Mesmo pecando, o ser humano ele é digno da misericórdia. E na página 18, você ressalta a ideia do humanismo integral, que é o ser que se relaciona com Deus, com a criação, com o outro e consigo mesmo. A sociedade secularizada, sobretudo com um conceito de humanismo exclusivo, que começa forçado ali com Weber e depois continua na filosofia, hoje muito bem apresentada, as críticas, a história por Charles Taylor, tem essa ideia do exclusivo, do humanismo exclusivo, ou seja, o império da própria subjetividade, o que vai ferir as possibilidades de relações do ser humano. Na sua proposta antropológica nesse trabalho, não? A ideia desse humanismo que você apresenta integral, como que ele ajuda a superar esse humanismo exclusivo? E depois, tomei a Bíblia, lendo os textos para lembrar o que estava vizinho às suas passagens, quando você cita Caim e Abel. Caim não tem o seu sacrifício aceito, e ele cai o semblante. Ou seja, quando ele entristece, enfurece o seu semblante, o seu rosto, ele está, no fundo, distorcendo a imagem que ele tem, que é a imagem divina.
Deus conversa com ele talvez não olha para Deus, não conversa com Deus, ele vai e fere o irmão, o mata. Depois, Pedro, ao negar Jesus pela terceira vez, ele olha para Jesus, e Jesus já está olhando para ele, e ele chora amargamente. É o batismo de lágrimas que Pedro tem. Então, eu queria apenas, você tem alguma questão que possa comparar essas duas narrativas, nessa negação de Caim, que nega o irmão, assim, eu por acaso sou guarda dele, e o mata, e depois a negação de Pedro. Se tem uma reflexão que relaciona este matar e negar. Muito bem, agora já está acabando, Pedro. Aguenta mais um pouquinho. Eu gostaria de agradecer pelo convite de poder te orientar, de poder construir contigo este trabalho. Sempre digo nas aulas, temos que perder o medo do grego e do hebraico, porque é ali que a gente vai encontrar muitas luzes, muitas perspectivas novas de textos que já são super conhecidos por nós. Às vezes, a gente vê que alguns, quando vão fazer homilia, já tem assim tudo reservado, ano A, ano B, ano C, tempo comum, só pega o papelzinho do que foi falado 3 anos atrás e retoma, e perde-se a beleza daquilo que o texto pode dizer de novo. Mas para enxergar coisas novas é preciso mudar nosso olhar, mudar a perspectiva, e percebemos que você faz isso dentro do teu trabalho. Você pega textos já conhecidos, os relatos da criação, Caim e Abel, o olhar, os momentos da negação de Pedro, mas o faz a partir de novas perspectivas, a partir de suas intuições e daquilo que foi fruto da reflexão de sua leitura. Então, muito parabéns por isso. E também pela seriedade com que você levou o tempo de pesquisa, sempre cumprindo os prazos, sempre acatando as sugestões, sempre indicando também suas posições, quando eu é que não estava entendendo aquilo que você estava falando. Foi um diálogo, a construção desse texto, e por isso gostaria novamente de agradecer. Sobre seu tema, o olhar na Sagrada Escritura tem sempre essa dimensão de julgamento. Tanto que muitas vezes quando se fala se teu olho está te levando a pecar, é justamente a forma como você está enxergando o outro. Se isso daqui não está te fazendo bem, não está te humanizando, não humaniza o outro, muda esta forma de olhar. E pelo olhar a gente já percebe também se a pessoa está a fim de dialogar conosco ou não. Tanto que quando alguém está intrigado com o outro e acontecem esses momentos comunitários e aquele motivo da intriga entra, a gente já percebe no olho do outro, não era para estar aqui. Seria melhor se não estivesse aqui. Não tem que dizer, o olhar já entrega. E então, diante deste Pedro, que nega Jesus, e dentro das preposições que Lucas utiliza, são negações sérias, aquilo que ele faz, ele se encontra com um olhar de misericórdia. Não é um olhar pesaroso, não é um olhar depois da ressurreição a gente acerta as contas, mas é um olhar que diz justamente, ainda continuo confiando em ti. E talvez seja esta a intuição de Lucas, quando se fala da negação de Pedro logo depois da ceia. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Eu orei por ti. Justamente para que Pedro, fazendo esta experiência de misericórdia, ele que poderia sofrer várias sanções por ter quebrado o contrato que tinha feito com seu mestre, recebe um olhar de misericórdia. E é justamente este olhar de misericórdia que o consegue devolver a si, que o consegue fazê-lo recuperar sua dignidade,
sua posição entre os discípulos e agora poder também orientar, sabendo que seus irmãos vão se equivocar, mas ele é chamado a lançar o mesmo olhar, um olhar de confiança diante da fragilidade do outro. Continuo confiando em ti. Até porque ser humano na Sagrada Escritura é um processo que vai durar a vida inteira. Nós nascemos pessoas e vamos nos tornando... nós nascemos indivíduo e vamos nos tornando pessoas conforme a gente vai se descobrindo ao longo da vida. De forma que a morte se transforma na Sagrada Escritura este momento de culminação do ser. A plenificação daquilo que somos. E por isso, se vamos nos descobrindo ao longo de toda a vida, o processo de conversão também precisa ser ao longo de toda a vida. Somos pessoas em processo de conversão. Convertidas ainda não. Porque sempre vamos descobrir e encontrar alguma coisa que diante do olhar dele a gente precisa reconfigurar. E uma das importâncias de seu trabalho, digo isso para finalizar aqui minha fala, é a sua insistência não somente num olhar sobre si próprio, mas como nós estamos inseridos em uma comunidade. E precisamos do outro para nos humanizar, para receber este olhar, mas também para doar este olhar para os outros. Principalmente em Gênesis, quando se fala de Adão e Eva, dos dois juntos, não significa dizer que os dois, que nós precisamos casar para poder nos tornarmos seres humanos completos, mas que a beleza do ser humano está na alteridade. Nós precisamos nos relacionar com o outro para encontrarmos nossa dignidade, para afirmá-la e também encontrar esta mesma dignidade no outro. Porque a forma como me relaciono com o outro diz o Deus em que acredito e também diz como eu me enxergo, a famosa regra de ouro dentro de Mateus. E para tocar um pouquinho naquilo que foi a provocação de Padre Sebastião sobre o Judas e Pedro, apenas rapidamente, depois você pode também complementar dentro de tua fala. Nós dizemos que um traiu e outro negou, mas objetivamente dentro da Sagrada Escritura, Pedro e Judas fazem a mesma coisa. Embora de modos diferentes, porém é a mesma palavra que se utiliza, paradidome, entregar. Justamente este olhar de Jesus é o que acaba se tornando o elemento divisor naquilo que acontece com os dois. Judas, não sabemos porquê, naquela noite não se encontra mais com Jesus. E por isso lança um olhar muito pesaroso sobre si próprio, um olhar de quem se escandaliza na misericórdia, porque acha que não é digno. Enquanto que Pedro se deixa encontrar por este olhar, e é justamente o que vai encontrá-lo. Certamente, se Judas naquela noite tivesse se encontrado com Jesus, também o olhar de Jesus o teria salvado, porque mesmo tendo feito o que fez, Jesus ainda confia nele, ainda diria, eu te amo muito, rapaz, vamos para frente juntos. Mas parabéns por sua pesquisa, Pedro, muito obrigado. Bem, Pedro, você tem aí 10 minutos, trocando em miúdos, encontra com Jesus então, porque senão fica feio, tá bem, fala. Bom, então, antes de responder, eu queria dizer assim, que a nossa reflexão, longe de ser um otimismo ingênuo acerca do ser humano, né? Também longe de ser um pessimismo contumaz sobre o ser humano, é uma busca de uma visão verdadeira, autêntica, revelada a nós nas Sagradas Escrituras pelo próprio Deus, né? Então, longe desses caminhos possíveis de extremos, né, nós queremos, e nós fizemos pensando nesse objetivo, de olhar com um olhar verdadeiro. Qual é o lugar do homem?
Respondendo a pergunta aí do Padre Sebastião, tentando equalizar isso, Padre, eu penso assim, que nós criamos em Deus uma dicotomia, justiça e misericórdia. Né, o Dom Fés costuma falar isso, e me veio, quando o senhor perguntou isso à cabeça, que a justiça e a misericórdia são instrumentos ambos para a salvação. A justiça de Deus, Caim, quando recebe lá a responsabilidade por aquilo que ele cometeu, né, Deus pergunta, onde está o seu irmão? E ele responde, acaso eu sou guarda do meu irmão? Né? Então, ele é responsabilizado por isso. Ao mesmo tempo, ele é misericordiado, ele recebe a justiça, mas ele também recebe a misericórdia de Deus. Ele é preservado. Né? Então, eu acho que no nosso modo de ser padre, né, na nossa atividade pastoral, e não só, vamos dizer assim, dos padres, mas todos nós, aprender essa difícil conjugação, justiça e misericórdia, que toca muito mais, eu penso, que é a existência do ser humano do que manuais de normas, o que Jesus mesmo diz e que nós pensamos aqui também, né, na reflexão do Daniel. Muito mais do que elaboração de punições ou então laxismos, é pensar a partir desse olhar. Humanismo integral e humanismo esse exclusivista, Padre Eduardo, eu penso na perspectiva do seguinte: o ser humano ele é um ser integral, com todas as suas possibilidades. Né? A gente pode dizer espírito, alma, corpo, a gente pode dizer das dimensões social, subjetiva, enfim, de tudo isso. Não vejo outro caminho, e toda vez que a gente cruzar o caminho, ou trilhar o caminho de um humanismo exclusivista, nós vamos cair no perigo de mutilar os conceitos do ser humano. Então, a gente vai valorizar uma coisa, mas vai pecar na outra. Então, toda vez que a gente abordar o ser humano a partir de sua totalidade, né, e eu acho que esse é o desafio, olhar o que é o ser humano, e a pergunta nós tentamos responder isso, o ser humano é um todo, a gente não corre mais esse risco, né, nessa perspectiva. O Rodolfo falou, e eu quero aqui concluir dizendo matar, negar. Eu vejo entre tanto Caim quanto em Pedro esse negar. Enquanto Caim mata o outro, Pedro faz a experiência da morte em si, de algum modo, né, da negação. Ambos negam a Deus, o princípio que Deus colocou, né? Pedro está negando Jesus, e Jesus vai morrer, não por causa de Pedro, mas a experiência da morte em si. E Caim que mata Abel. Né? Essa experiência, então, de algum modo da morte, que habita e vai habitando o nosso coração, assim como habitou o coração de Pedro e de Caim. Mas eu acho que não é o olhar de Deus, agora nosso olhar, o olhar de Pedro e o olhar de Abel, é que são diferencial. Pedro olha Jesus, olha o olhar que o está olhando e o amando, né? Sente a sua dor, mas converte. Caim, né, infelizmente, ele se fecha ao amor de Deus, e aí ele não experimenta a vida que ele poderia experimentar de uma maneira plena, que seus pais perderam e ele também perdeu. Eu acho que passa um pouco por isso, não falando metaforicamente, mas isso se aplica de uma maneira muito prática na nossa vida, no modo como nós experimentamos a Deus e nos relacionamos com o outro. Quando a gente se fecha, o Papa Francisco diz, o egoísmo, quando nós não nos colocamos na alteridade, Levinas também, que eu cito aqui, diz um pouco isso sobre o rosto do outro, sobre ir ao encontro do outro, sobre sair de si, a gente experimenta a vida que nasce na morte que está em nós. Né? Então, São Paulo diz, né, enquanto a morte em nós, a vida em vós, eu penso um pouco nessa perspectiva. Por fim, eu quero agradecer, né, tudo isso que nós dissemos, mais uma vez voltados ao olhar de Deus em Jesus Cristo, que é o nosso modelo do homem e do ser perfeito. Obrigado. Muito bom, Pedro. Você usou 5 minutos do seu tempo, eu vou usar 2 minutinhos só para fazer uma consideração e a gente já vai, porque eram 10, né? O Rodolfo, não sei se está
tendo muito essa experiência. O padre Eduardo está numa católica, né, fazendo o doutorado dele. Muitos de nós, né, tem aqui o professor Luiz, que é do Instituto Federal. Nós que temos uma profissão de fé e que trabalhamos em outros contextos universitários, eu estou lá numa pesquisa na Federal Juiz de Fora, a psicologia entrou na minha vida e acabou tomando uma dimensão muito forte, então estou sempre dialogando com essas outras perspectivas. E por que eu te fiz essas perguntas e por que eu acho que o seu trabalho é muito relevante? Porque existe toda uma discussão muito grande sobre esse privilégio antropológico, que nós chamamos de privilégio antropológico bíblico, né, e em face aos humanismos. E quando você estiver pregando, da Catedral a Tumiritinga, onde eu fui pároco, você vai ter pessoas na Assembleia, ouvindo a sua pregação, que está em contato com esses contextos. Então, eu acho que é muito importante a gente não fechar os olhos para as antropologias, né, que estão por aí, saber que a raiz do nosso discurso, a raiz da nossa vivência é essa antropologia bíblica, né, e tal, mas que nós somos confrontados o tempo todo com a questão da dignidade humana, porque outras antropologias chegaram, né? A igreja acabou dormindo um pouquinho mais do que devia, em alguns momentos, acordou no Vaticano II para algumas questões, e nós estamos, com todo respeito, né, ao nosso bispo que está aqui, correndo contra o tempo. Eu acho que pessoas que são conscientes sabem disso. Então, toda essa discussão sobre dignidade humana, direitos humanos, mostra para a gente este conflito entre antropologias, né? A nossa está bem claro, né? Essa dignidade humana a partir daquilo que é o que você resgatou. E eu acho que é importante a gente ser consciente que em algum momento a gente vai ter que retomar isso, né, de uma forma muito consciente, mas também muito bem fundamentada, ou seja, retomar uma filosofia do cristianismo, uma antropologia, fazer isso bem feito, né? Isso é o nosso intuito aqui, e por isso eu me alegro muito com o seu trabalho, né, e com o trabalho do Daniel, porque ambos abordaram temas muito importantes e atuais. 2 minutinhos, a gente faz a deliberação ali e nós já voltamos. Aí peço que vocês esperem um momentinho. Muito bem. O acusado se coloca em pé para a sentença, mentira. Ô Pedro, muito obrigado pela sua exposição, né? A banca
avaliou muito positivamente a sua exposição. Assim como o Daniel, aprovadíssimo. Foi uma alegria poder ler o seu texto. Vamos dar uma salva de palmas para ele, então. E você terá acesso à sua nota depois na secretaria. Então, muito obrigado a todos que participaram. Quero pedir ao Dom Félix para fazer o encerramento com a bênção para a gente. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos. Agradecer aí os padres que participaram da banca, o padre Joãozinho de modo especial, por estar aí conduzindo na coordenação acadêmica do nosso estudo, que é muito importante. Parabenizar o Pedro e o Daniel pelos belíssimos trabalhos, tanto o conteúdo construído, quanto a forma de apresentação, que foram muito ricas, né? E vamos, então, invocar a bênção de Deus sobre todos nós. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.